Boa noite a vocês. A palavra do Senhor em Salmo 121 fala que eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é esse Deus, esse Senhor, que está entrando na tua casa, e nós iremos adorá-lo e engrandecer o nome dele. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este momento, por esses lares que se abriram, Deus, para receber a tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha se fazer presente em cada lar, abençoando cada família. Em nome de Jesus, ó Deus, nós profetizamos a tua presença, nós profetizamos a tua glória em cada lar que se abriu neste momento para te adorar em espírito e em verdade. Recebe a nossa adoração, Deus, em nome de Jesus.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluias. Nós engrandecemos o teu nome, Jesus. Teu nome que está acima de todo nome. Jesus, nós engrandecemos o teu nome, Pai, que está acima de qualquer doença. O teu nome, Pai, está acima, Deus, de qualquer circunstância contrária. Deus, o teu nome está acima das notícias ruins que o mundo tem dito, Pai. O teu nome está acima de todas essas coisas, Senhor. E nós queremos engrandecer, Jesus. Nós queremos te dizer o quão lindo o seu nome é, ó Pai. O seu nome acalma qualquer tempestade, Jesus. Oh, Deus, o seu nome está acima, Jesus, dos dias maus. O teu nome está acima, Deus.
Graça e paz, queridos. Que bom poder estarmos aqui mais uma vez com você. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você está aqui, porque você está nos acompanhando. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero dizer que tenho orado por você, tenho orado pela sua vida, para que Deus o abençoe, para que Deus o sustente, e em cada dia, cada manhã, que o Senhor possa estar renovando as suas forças. Receba meu abraço, receba meu carinho, receba um beijo no seu coração. Lucas capítulo 6, versículo 38. Eu quero ler esse texto para o nosso momento de ofertório. E eu quero encorajar você neste momento também. Diz assim a palavra de Deus: deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? É muito interessante esse texto. Está dizendo que a medida que eu usar, será usado também para comigo. Então, em se tratando de oferta, em se tratando de entrega, de ofertório, dízimo, oferta, o dízimo e a oferta é uma semente que nós lançamos no solo do reino de Deus. Então, de acordo com essa semente, como Paulo diz também, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e aquele que semeia com abundância colherá. Então, eu quero encorajar você a ser um semeador no reino de Deus, a semear uma oferta generosa no reino de Deus, a semear com fidelidade o seu dízimo. Seu dízimo também é uma semente, não é? Então, em nome de Jesus, nós estamos no finalzinho do ano, né? Estamos aí já no apagar das luzes de 2020, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que foi fiel ao Senhor durante todo o ano, durante todos os meses, você foi fiel no seu dízimo, na sua oferta, não é? Mesmo que você não tenha sido um ofertante com ofertas tão expressivas, mas você foi fiel no dízimo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e eu quero encorajar você a fechar o ano com chave de ouro, a completar esse ciclo na sua vida, esses 12 meses de contribuição, para que essa semente que você lançou no reino de Deus possa dar muitos frutos para a glória do Senhor. Amém? O mês de dezembro é um mês desafiador para a igreja, para as finanças da igreja. Temos muitos compromissos, alguns compromissos em dobro. Então, eu quero encorajar você, mesmo que nós não estamos tendo todas as reuniões que nós costumamos ter, não teremos, todas as reuniões presenciais que abrangem a totalidade dos membros. Muitos não poderão estar aqui, no último dia do ano, que é o dia que a gente recolhe uma oferta especial, oferta de primícias. Mas eu quero encorajar você, mesmo que nós não estejamos no templo, mesmo que nós não venhamos para o culto da virada, o último dia do ano, o último culto do ano, em que nós recolhemos uma oferta especial, oferta de primícias, eu quero encorajar você. Eu vou fazer isso, eu vou entregar a minha oferta de primícias, mesmo não estando aqui presencialmente, em nome de Jesus. Então eu quero incentivar você a ser fiel ao Senhor, a ser fiel, a não deixar de entregar o seu dízimo, e também a sua oferta especial de final de ano, tá bom? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que você foi abençoado durante esse ano. Eu fui abençoado durante esse ano. Só o fato de nós estarmos aqui já é uma bênção, já é uma vitória, já é uma conquista, não é? Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar que você que vai ofertar, está sendo projetado aqui na tela os dados bancários, o Pix da igreja, a chave Pix, para você fazer a transferência sem pagar taxa nenhuma. É só você usar a chave Pix da igreja, que é o nosso e-mail. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor.
nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queremos que o Senhor seja honrado, seja glorificado e exaltado através deste momento de adoração, através deste ato de generosidade, de liberalidade do coração do teu povo. Ó Deus, nós queremos honrar ao Senhor com as nossas ofertas de primícias de final do ano também. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, traz essa consciência à tua igreja, a consciência da fidelidade, da entrega, da generosidade, da liberalidade, e de que toda oferta que nós ofertamos ao Senhor é uma semente que nós estamos lançando no solo fértil do reino do Senhor. Também com vistas a alcançar vidas, a transformar vidas em nome de Jesus e a expandir a tua obra neste lugar. Em nome de Jesus, abençoa aqueles irmãos que vão ofertar neste momento, que o Senhor possa suprir as necessidades do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Que bênção poder estar aqui mais uma vez com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho de João, o último evangelho, o quarto evangelho, capítulo 2. Eu quero falar com você nesta noite sobre o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus operou ali na região da Galileia. Na verdade, na cidade de Caná da Galileia. Amém? Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Acompanhe comigo a leitura desse texto, seja na sua Bíblia impressa ou na sua Bíblia eletrônica, digital, no seu smartphone. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Versículo 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou sim a sua glória e os seus discípulos creram nele.
Amém? Eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus que nos dê direção, que nos dê clareza, que nos dê sabedoria para entendermos esta palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ore a Deus, peça a Deus para mostrar a você o que esse texto quer te ensinar, o que o autor João, que escreveu essas palavras, tem a nos ensinar nesta noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, por este livro, por este registro nas Escrituras, por esta palavra que o Senhor revelou a João e ele registrou, e nós podemos lançar mão desses ensinamentos. Eu peço ao Senhor que nos ajude, que abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que esta palavra possa cair no nosso coração como uma boa semente, de modo que ela possa produzir frutos e frutos para a glória do Senhor. Abençoa o teu povo que está recebendo esta palavra, que esta palavra possa alcançar todos quanto nos ouve nesta noite. Em nome de Jesus é que eu oro, em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Eu quero compartilhar com você nesta noite sobre o segundo sinal, o segundo milagre que João registrou no seu livro, porque é importante frisar isso, porque em João capítulo 21, versículo 25, diz o seguinte: Jesus também fez outras coisas. Se cada uma dessas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, quando eu falo que nós estamos pregando sobre o segundo milagre de Jesus, o segundo sinal que Jesus realizou ali em Caná da Galileia, nós não estamos dizendo que esses são os únicos milagres que Jesus fez. Não, o que nós estamos dizendo é que João, em seu livro, ele fez questão de selecionar 7 milagres que Jesus operou, dentre muitos outros, para certificar, para consolidar a crença nos judeus acerca da divindade de Jesus Cristo, para confirmar a divindade de Jesus, para confirmar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias enviado da parte de Deus. Então, o livro de João, ele, na verdade, ele permeia, ele se cerca desses 7 milagres, assim como também ele se cerca das 7 declarações que Jesus faz acerca de si mesmo. E nós estamos então falando, já há algumas semanas, acerca do ministério de Jesus ali na Galileia. O segundo ano, na verdade, do ministério de Jesus, lembrando que Jesus, ele teve 30 anos da sua vida praticamente no anonimato. E a partir então do seu 31º ano, Jesus começa o seu ministério público. Logo após o seu batismo, ele então é revestido do poder do alto, quando o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, e a partir de então, Jesus começa a exercer o seu ministério público, que durou exatamente 3 anos. Então nós estamos falando aqui do segundo ano do ministério de Jesus, em que ele estava ali na Galileia. Amém? O texto que nós acabamos de ler, do capítulo 2, capítulo 2, fala de um momento de Jesus, fala de uma
grande transformação, um grande milagre que ele operou numa festa de casamento. Jesus fora convidado para uma festa de casamento, e aí então, naquela festa, Jesus opera um grande milagre, um grande sinal acerca da sua divindade. João registra esse sinal, esse milagre, com o propósito de realmente despertar a fé naquelas pessoas que estavam ali. Essa parte do livro de João, ela, na verdade, até o capítulo 4, versículo 54, a partir aqui do capítulo 2, é o momento em que Jesus está sendo apresentado ao povo ali da Galileia. Ele está sendo apresentado aos seus discípulos e também àquelas pessoas que moravam ali naquela região. E aqui ele registra esse primeiro milagre de Jesus, tornando assim possível a manifestação da glória e do poder de Jesus. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é o fato de Jesus estar numa festa. É o fato de Jesus estar se socializando com as pessoas. É o fato de Jesus participar desse momento festivo, desse momento de alegria, desse momento especial na vida daquelas pessoas. Ou seja, era um momento de festa, era um momento feliz na vida daquelas pessoas, principalmente na vida daquele casal que estava se unindo em matrimônio. Então Jesus estava ali, né? Isso nos mostra, isso comprova para nós que Jesus, ele de certa forma, ele aprovava a vida social. Ele não era uma pessoa que vivia apenas isolado. Nós já falamos aqui que Jesus, ele tinha os seus momentos de isolamento, ele tinha os seus momentos a sós com o Pai, ele tinha os seus momentos com os discípulos, ele tinha os seus momentos com as pessoas. Em alguns momentos ele estava em meio a uma multidão, e em outros momentos também ele estava com menos pessoas, né? Com um grupo menor de pessoas. Mas aqui é interessante que Jesus, aqui ele está se socializando, ele não está realizando curas, não está pregando, ele está num momento social, ele está se socializando com as pessoas, não é? É muito interessante a gente pensar nisso, porque nós cristãos temos a mentalidade, né, ou já tivemos essa mentalidade, de que nós devemos viver totalmente separados do mundo. Veja bem, viver separado do mundo é uma coisa. Jesus, ele valorizava a separação. Ele valorizava. Um dos sinais de santidade é ser separado. É ser separado do mundo. É não fazer o que o mundo faz. É não agir como o mundo age. Porém, o que Jesus está nos ensinando aqui? Que ele estava com as pessoas, ele se relacionava com as pessoas, ele valorizava este momento de relacionamento, e inclusive esse momento de festividade, não é? De um momento social. Ele estava ali como que, se é que eu posso dizer assim, né? Ele estava ali como que num período de descanso, ele estava se socializando, não é? Então, mas ele valoriza a separação. Ele se separava interiormente dos pecadores, tá? Mas também mantinha com eles um contato exterior. O que seria isso? Jesus, conforme Mateus 23, 25 a 28, Jesus foi duramente criticado e chamado, porque ele sentava com os fariseus, ele se reunia com os publicanos, ele comia com essas pessoas. E Jesus está numa festa aqui. Certamente havia comida nessa festa.
e ele estava comendo com aquelas pessoas. Porém, veja bem, ele se separava interiormente, ou seja, no seu íntimo, no seu caráter, a sua natureza era divina e sem pecado. Ele não se misturava, ele não fazia o que as pessoas faziam. E enquanto isso, ele mantinha contato exterior, ele se relacionava com as pessoas, sem deixar que aquelas pessoas mudassem o seu comportamento, até porque isso jamais seria possível, porque nós estamos falando do Filho de Deus, amém? Então, o que nós podemos aprender aqui, não é? O que nós podemos aprender com esse texto? Que Jesus, ele conservava a separação, não é? Ele considerava se separar do pecado e do pecador, porém, ele estava de braços abertos, ele dava as boas-vindas para os pecadores. Então, o que eu aprendo aqui é o seguinte, é que nós não vivemos numa bolha de cristãos. O nosso mundo não se resume aos cristãos, o nosso mundo não se resume à igreja. A nossa vida, ela não é só a igreja. E outra, nós não podemos separar a nossa vida da igreja com a nossa vida do mundo. É uma vida só. Há uma unidade nisso, há uma unidade. A minha vida, ela é vivida na igreja e no mundo. Eu tenho que ser uma pessoa na igreja e a mesma pessoa no mundo, percebe? Eu preciso estar lá, me relacionar com as pessoas, até porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 5:12-14, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós temos que estar lá para influenciar, para iluminar as pessoas. Então isso significa que nós devemos sim nos manter separados do mundo, mas não isolados do mundo. Eu devo manter a santidade, mas não me isolar numa bolha, no meu mundo interior. Não, eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso interagir com as pessoas, até porque Jesus estava ali, nós vamos entender isso no final do texto, com um propósito. Ele não estava ali de folga, ele não estava ali passeando somente, ele não estava ali se socializando porque era um dia de folga. Não, Jesus estava ali cumprindo um propósito determinado pelo Pai. Amém? Mas nesse episódio, nesse casamento, acontece algo muito interessante. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para a festa daquele casamento. Olha que coisa interessante. Possivelmente a mãe de Jesus, que é interessante que ele não fala, não menciona aqui o nome, né, o termo, o nome Maria, mas a mãe de Jesus, é interessante. E nesse íntere, nesse sentido, né, provavelmente a mãe de Jesus tinha alguma proximidade com aquelas pessoas, até mesmo o próprio Jesus e seus discípulos, com aquela família, por eles terem sido convidados, não é? Por que a mãe de Jesus estava ali? Possivelmente por conta dessa proximidade, ou quem sabe até ela estava encarregada. Alguns estudiosos, alguns comentaristas informam até da possibilidade dela estar encarregada de alguns ofícios naquela festa, de algumas funções naquela festa. Mas olha o que acontece. Acontece que o vinho daquela festa havia acabado. Em um dado momento da festa, talvez no meio da festa, não sei precisar porque não há essa informação disponível, mas o fato é que em um dado momento o vinho acabou. Talvez pelo número inesperado de convidados, né?
Talvez o número de pessoas naquela festa foi muito superior ao esperado. Talvez pelo fato daquela festa ter sido prolongada por 7 dias. Era comum naquela época eles celebrarem uma festa, e uma festa de casamento, por 7 dias. Então imagine a quantidade de comida e vinho que seria suficiente para esses dias, para todos esses dias. Ou então, possivelmente também, o vinho acabou por conta da falta de recursos, né? da falta de recursos daqueles noivos, por dificuldade, né, financeira, escassez de recursos. O fato é que o vinho acabou, e nos versículos 3 em diante, diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ela informa Jesus, ela vai até Jesus, ela informa Jesus do ocorrido. Ela possivelmente, como eu já disse, estava ali envolvida, encarregada de alguma parte daquela festa, sabendo de Jesus, sabendo do poder de Jesus, sabendo que Jesus poderia resolver aquele problema, aquela situação. Aliás, eu quero destacar para você que essa situação de acabar o vinho era algo, numa festa, naquele tempo, era algo assim, inconcebível, né? Inadmissível. Era algo que trazia certamente um desconforto, uma vergonha para os anfitriões. Imagine você no meio da festa e acaba a comida, ou acaba a bebida, não é? A festa não acabou ainda, mas os elementos da festa acabaram. Então, Maria, sabendo de tudo isso, ela se preocupa, ela se move, ela faz alguma coisa, ela tenta resolver o problema, não é? Ela vê a situação embaraçosa que aqueles noivos se encontram, e aí ela conhecendo os poderes de Jesus, não é? Que lhe foram narrados ali em Lucas capítulo 1, versículo 30 a 35, quando ela recebeu notícia que daria a luz ao Messias, e aí o anjo ele descreve, né, algumas características de Jesus. Então, sabendo disso, Maria, ela recorre a Jesus, ela aciona Jesus, ela faz uso da sua autoridade. Eu vou explicar daqui a pouco isso, tá? Ela faz uso ali, ela lança a mão do seu vínculo familiar com Jesus. Ela era mãe de Jesus, então ela vai até Jesus, ela recorre ao Jesus, na expectativa de Jesus resolver o problema. E aí olha só o que acontece no versículo 4. Olha o que acontece. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Olha só, a minha hora ainda não chegou. Jesus, aparentemente, humanamente falando, a resposta de Jesus pode parecer grosseira, mas o termo mulher, naquela ocasião, equivalia ao mesmo termo senhora. Ou seja, esse termo, ele também é usado lá em João 19, 26, quando Jesus estava nos seus momentos finais da cruz, quando ele diz: eis aí, mulher, eis aí o teu filho. Então, na verdade, embora possa parecer um termo grosseiro, embora possa parecer que Jesus fez uma repreenda, né, chamou a atenção de Maria, não, esse termo, na verdade, foi até um termo respeitoso, um termo até carinhoso, era um termo usado, inclusive, para se dirigir a uma rainha, ok? Então, ele não teve a intenção de repreender Maria asperamente. A ideia não foi essa. Porém, Jesus teve a intenção, João registra isso com essa intenção, e Jesus também teve a intenção de estabelecer
uma nova relação com Maria. Ele precisou fazer isso, falar com Maria desta forma, para estabelecer uma nova relação com Maria. Estava ali não mais o filho de Maria, estava ali o Filho de Deus, o Messias enviado da parte de Deus. O que Jesus estava dizendo para Maria é que ela não era, naquele momento, naquela circunstância, ela não tinha mais autoridade sobre Jesus. Jesus estava subordinado, estava ligado com o Pai. A relação de Jesus não era mais uma relação na linha horizontal, né? Nem uma relação humana, carnal, mas uma relação espiritual, vertical, não é? O período de sujeição de Jesus a Maria havia chegado ao fim, e ele agora é o Messias, o servo do Senhor. O seu relacionamento é o de Messias. Ele, apesar de haver uma relação entre mãe e filho, a partir de então a sua vida era vivida na esfera de um relacionamento superior, de um relacionamento do alto com o Pai, conforme Lucas 2, 48 e 49. Como Filho de Deus, Jesus devia agir e trabalhar segundo o tempo e maneira determinada por Deus. Era isso que Jesus estava falando para Maria, quando Jesus diz: que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus diz para ela que a relação havia mudado. Jesus diz para ela que ele estava ali esperando o momento certo de agir. Jesus diz: eu vou agir, eu vou entrar em ação, eu vou resolver o problema, mas não no seu tempo, mas no tempo determinado pelo Pai. Porque a partir daquele momento, Jesus, no exercício do seu ministério público, ele era submisso ao Pai. Ele se submetia totalmente ao Pai. Percebe? Então o que Jesus está dizendo para Maria é exatamente isso, que a sua hora ainda não tinha chegado. Por quê? Porque ele não havia recebido um direcionamento do Pai. Ele estava esperando o momento certo para agir. E claro, a relação de Jesus com Maria, não é? Ela havia mudado. Ele não era mais o filho submisso à mãe, mas sim o filho submisso ao Pai. Amém? A comunhão de Jesus com o Pai, ela já estava estabelecida. O que eu aprendo aqui? O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida, com a nossa vida? Primeiramente, fica evidente para nós a submissão e obediência de Jesus ao Pai. Ele era o Filho de Deus, ele era o Deus encarnado na pessoa do Filho, mas ele era submisso à vontade do Pai. Tanto é que ali naquele momento final de angústia, ele faz a oração ali no jardim do Getsêmani, e ele diz assim: se for possível, passa-se de mim esse cálice, mas, porém, se não for, seja feita a tua vontade. Ele submetia a sua vontade totalmente à vontade do Pai, o que nos ensina que nós também devemos submeter a nossa vontade ao Senhor, a Jesus, a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus Espírito Santo. A Deus o Pai, porque Ele é soberano; a Deus o Filho, porque nós oramos em nome do Filho; e a Deus o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Ele que nos guia, Ele que nos conduz, Ele que exerce influência em nós nesse tempo.
Jesus está com o Pai, mas Ele enviou o teu Espírito Santo para estar conosco. Então nós somos guiados pelo Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos aqui em João 3, o vento sopra onde Ele quer. Nós não podemos ouvir, não é? Nem saber de onde Ele vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Então nós também devemos submeter a nossa vida completamente a Deus, ao Senhor. Segunda lição que eu aprendo aqui, segunda aplicação para a minha vida e para a sua vida. Maria se precipitou em um dado momento, desconsiderando seu vínculo como mãe do Filho de Deus e o vínculo que agora norteava a vida de Jesus. Nós também não entendemos muitas vezes o tempo de Deus agir e nos adiantamos, nos precipitamos em pedidos e decisões equivocadas, sem respeitar, sem esperar o tempo de Deus. Não que Ele não vá fazer, mas fará sempre no seu tempo e não no nosso tempo. Fará do seu jeito e não do nosso jeito. Ele diz: não é chegada a minha hora. A minha hora ainda não chegou. Talvez a hora de Deus agir na sua vida, na minha vida, ainda não chegou. Por quê? Porque Ele está nos preparando, porque Ele está esperando cumprir o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Nós vivemos no tempo cronos, o tempo cronometrado, e Deus vive no tempo kairos, que é o tempo da eternidade, o tempo infinito, o tempo que não tem fim, o tempo que relógio nenhum pode controlar, até porque Deus não se submete a nada e nem a ninguém. Ele é Deus supremo, Ele é Deus absoluto, Ele é Deus soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Ele não se submete a ninguém. Então, eu e você precisamos entender o tempo, a maneira de Deus agir na nossa vida. Maria, nós vamos ver agora no versículo 5, quando Jesus diz para ela o que Ele disse, quando Ele faz essa declaração, essa indagação, na verdade, Maria fica na dela. Maria aceita a palavra de Jesus. Versículo 5, a humildade, a aquiescência de Maria. Maria entendeu a situação e aceitou-a com doçura e humildade. Depois disso, o que ela fez? Ela disse para os serviçais: fazei tudo que Ele lhes mandar. Façam tudo que Ele lhes mandar. Ou seja, Maria, meu limite é aqui. A partir daqui eu não posso ir mais. E aí ela já passou a bola para os serviçais que estavam ali servindo. E disse para eles: olha, quando chegar a hora dele agir, né, subentende-se isso, façam tudo o que ele disser. Então Maria aceita aquela admoestação de Jesus, não é? Ela, com firme confiança, Maria deixou tudo nas mãos de Jesus. Nós também devemos nos submetermos a Ele, a sua autoridade, e deixar tudo nas mãos do Senhor. Maria, ela se adiantou, Maria se precipitou, Maria tentou entrar no meio do caminho, mas quando ela ouviu a palavra de Jesus, ela é como que tivesse caído a ficha. Às vezes nós queremos nos adiantar, às vezes nós oramos a Deus pedindo algo e antes de receber, antes de termos a resposta, nós já queremos sair e meter o pé pelas mãos. Nós já queremos fazer do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira, antes de esperar uma resposta de Deus.
antes de entender o que Deus tem para a nossa vida, antes de esperar no tempo, antes de submetermos a autoridade, antes de entregar tudo nas mãos do Senhor. Às vezes nós entregamos, mas não entregamos tudo. Entregamos parte da nossa vida, não entregamos tudo para o Senhor, e mesmo quando entregamos tudo, nós não esperamos Ele resolver tudo. Aí nós queremos dar um jeito, queremos ajudar Deus, queremos ajudar Jesus, queremos ajudar o Espírito Santo. Foi o que Maria tentou fazer aqui, mas Jesus disse: não, ainda não é chegado a minha hora. Versículos 6 a 10, acompanha comigo aí. O suprimento milagroso. Olha o que acontece aqui. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam cerca de 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam levado a água, tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Acontece ali o suprimento milagroso, a provisão milagrosa de Jesus, porque tinha acabado o vinho, não tinha mais vinho, e aí Jesus usou as talhas que eram usadas para os judeus se purificarem, lavarem as mãos antes das refeições. E aí Jesus então usa essas talhas que estavam vazias, não havia nenhum respingo, nenhum resto, nenhuma possibilidade de ter ali algum resto de vinho, porque era uma talha que se colocava água. E então Jesus transforma a água em vinho. A realidade é que realmente aquelas talhas eram para ser colocadas águas. Mateus 15:2 vai falar sobre isso, que os judeus utilizavam aquelas talhas para se purificar, para se lavarem as mãos antes das refeições. O mistério, há um mistério nesse milagre. Qual é o mistério? O mistério é que Jesus não disse nenhuma palavra do tipo: água se transforma em vinho. Não. Jesus não disse isso, nenhuma palavra foi dita por Jesus, nem empregou qualquer meio, nem nos é dito como o milagre aconteceu. Simplesmente nos é informado o que aconteceu antes e depois do milagre. Jesus apenas disse: enchei as talhas de água. Depois ele disse: levai ao mestre sala, ao encarregado da festa. Ele diz: enchei as talhas de água e levai para o mestre, o cerimonial. Ou seja, em momento algum, Jesus fez algum gesto visível, ou disse alguma palavra que as pessoas pudessem ouvir, para que aquelas águas se transformassem em vinho. Não. O silêncio exercido da sua vontade poderosa, soberana e milagrosa foi suficiente para transformar a água em vinho. O silêncio de Jesus, a intenção de Jesus, a operação do poder criador do Senhor Jesus foi feita mediante a sua simples vontade íntima. Havia uma intenção, um desejo, uma vontade de Jesus em transformar aquela água em vinho, e apenas isso foi suficiente para transformar a água em vinho. Aí a gente tem uma perplexidade, uma
constatação do cerimonial ali, do encarregado da festa, e que ele fica surpreso e vai até o noivo para dizer: nossa, todo mundo serve primeiro o melhor vinho e você deixou o melhor até agora. Ele fica assim abismado, ele fica perplexo, ele fica assustado com o que aconteceu ali. E ele não sabia de onde veio aquele vinho, ele não tinha noção. O que eu aprendo aqui? Qual é a lição para a nossa vida? A lição é que o poder de Jesus é incontestável, assim como o poder de Deus, o Pai, e o poder do Espírito Santo. É real, é misterioso, é de causar perplexidade nas pessoas, até mesmo nos mais incrédulos dos homens. Sendo assim, eu te pergunto nesta noite: o que, ao seu ver, é impossível de Deus fazer na sua vida? O que é impossível aos seus olhos de Deus realizar em sua vida? Jesus transformou a água em vinho, em condições sobrenaturais. O que você precisa que Ele transforme na sua vida hoje? Qual é o milagre que você está esperando de Deus? O que Deus precisa fazer na sua vida hoje? O que Deus pode transformar na sua vida hoje? Será que seria o seu comportamento, o seu temperamento, o seu casamento, a sua família, seus relacionamentos? Ele é capaz de transformar tudo. Ele é capaz de transformar a tristeza em alegria. Ele é capaz de transformar a dor em alívio. Ele é capaz de transformar a doença em saúde, cura. Ele é capaz de transformar a derrota em vitória. Ele é capaz de transformar crise em oportunidade, o pouco em muito, a falta em abundância. O que você gostaria que Jesus transformasse na sua vida hoje? Ele foi capaz de transformar água em vinho, portanto, Ele é capaz de transformar qualquer coisa na sua vida. Ele é capaz de transformar qualquer realidade na sua vida. Eu não sei qual realidade você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei o que você está precisando de Deus, de Jesus, que Ele transforme na sua vida. Mas o que eu sei é que Ele tem poder para transformar o seu presente e, consequentemente, o seu futuro, o seu hoje e o seu amanhã, a sua vida por completo. Quarto lugar, eu quero destacar aqui o propósito superior, o propósito sublime de Deus nesse milagre. Aparentemente e humanamente você pode pensar assim: o propósito de Jesus estar naquele casamento era exatamente para quando o vinho acabasse, Jesus estaria ali e providenciaria mais vinho. Aparentemente você pode pensar nisso, mas existia um propósito maior que foi realizado, foi cumprido através deste episódio, desta falta, desta situação constrangedora. Essa situação foi apenas um meio que Deus o Pai usou para realizar o seu propósito superior. Deus usa circunstâncias, Deus usa situações, Deus usa momentos na nossa vida, Deus usa crises, Deus usa problemas, Deus usa adversidades para cumprir o seu propósito superior, o teu propósito maior, e você vai entender daqui a pouco isso. Olha o que acontece aqui no versículo 11, esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
Essa semana eu estava fazendo discipulado, semana passada, com um dos meus discípulos, e eu disse para ele o seguinte: eu estava orando em casa, e na oração que eu estava fazendo, o Senhor falou comigo da seguinte maneira. Em oração, eu estava orando, eu senti Deus falando comigo, que Deus, Ele quer muito que a glória dEle seja revelada ao mundo. O que mais nós temos visto são as tragédias, são as catástrofes, são as notícias ruins, são a imoralidade, não é? As coisas ruins, a violência, a prostituição, a corrupção. Eu pergunto para você, isso é obra de quem? Eu pergunto para você, aonde que está a glória de Deus em todas essas coisas? Sabe o que Deus me falou? Deus me falou exatamente assim: eu quero que os meus filhos vivam e trabalham para demonstrar a minha glória aos homens. Exatamente o propósito de João nesse episódio, nessa narrativa. O propósito de Deus, o propósito desta palavra, desse sinal, propósito superior de Deus, era exatamente demonstrar a glória de Deus, a glória de Jesus nesse milagre, para que as pessoas que ali estavam pudessem crer na pessoa, na obra, na divindade de Jesus. Eu pergunto, quantas vezes você duvidou do poder de Deus? Quantas vezes você deixou que a dúvida e a incredulidade entrasse no seu coração? Quantas vezes você achou que não seria capaz? Quantas vezes você já pensou em desistir da sua vida cristã, da fé em Jesus? Por quantas vezes você já pensou, o meu caso não tem jeito? Quero dizer para você que tem jeito sim, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu quero finalizar, quero concluir dizendo 3 coisas para você. Primeira coisa, o que precisamos fazer? O que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Nós precisamos entender que a maior falta que nós temos não é de coisas. Ali naquele casamento faltou vinho, e o vinho simboliza a alegria, mas o que falta na nossa vida muitas vezes é mais de Deus, é mais de Jesus, é mais do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é colocar Jesus no centro da nossa vida. A segunda coisa que eu e você precisamos fazer, sempre há o tempo de Deus agir e a maneira de Deus agir. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos realmente saber que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Terceira coisa, Deus opera no sobrenatural, trazendo as coisas que não existem à existência, transformando as coisas simples em coisas complexas, pequenas coisas em grandes, tornando loucura a inteligência dos sábios, transformando força em fraqueza e fraqueza em força. Quarto lugar, eu e você precisamos saber que por mais que você tenha uma boa vida aqui neste mundo, por mais que você seja abençoado aqui neste mundo, não se iluda, porque o que está por vir é muito melhor do que o que nós estamos vivendo hoje. É como disse o mestre Sala, até agora você preparou o melhor. Sabe o que isso significa? Significa que Deus está preparando para nós o melhor na eternidade, porque o melhor ainda está por vir, na minha vida e na sua vida.
Amém? O que você precisa fazer? Agora sim, coloque Jesus no centro da sua vida. Segundo, espere pelo tempo de Deus agir na sua vida. Terceiro, creia no poder sobrenatural de Deus. E quarto, espere pela eternidade com Cristo. Anseie por isso. Anseie por estar com Cristo. Anseie pela eternidade. Anseie pela glória celestial, pela morada celestial, porque o Senhor, Ele tem preparado o melhor para mim e para você. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus, Ele sempre deixa o melhor para o final. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero dizer que você pode tomar uma decisão, a melhor decisão da sua vida nesta noite. O convite está feito para você que ainda não tem Jesus, para você que ainda não conhece a Jesus, para você que ainda não tem confiado a sua vida a Jesus. Você pode tomar essa decisão hoje. Você pode mudar a sua realidade hoje. Você pode dar um passo para que Jesus transforme a sua história e o seu futuro, assim como Ele transformou a vida de muitas pessoas ali. Ele pode transformar a sua vida também. Assim como Ele transformou água em vinho, Ele pode transformar a sua vida do jeito que ela está, em algo que você nem imagina, mas você precisa tomar essa decisão hoje. Entregar a sua vida para Jesus, se render a Ele e reconhecer que Ele é o Filho de Deus, confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. Eu quero orar com você nesta noite, eu quero orar com você neste momento, eu quero pedir a você que ore comigo, que me acompanhe nesta oração. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, você pode fazer isto logo após esta oração. Você pode se aproximar o seu smartphone aqui na tela, vai abrir um formulário e você poderá preencher esse formulário manifestando o desejo do seu coração de seguir a Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, em tuas mãos eu entrego cada um que está participando deste culto conosco. Eu entrego a tua igreja em tuas mãos, o teu povo, os teus filhos e filhas. Eu entrego também os nossos amigos que nos acompanham nessa transmissão. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, visita os corações. Espírito Santo, convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Produza frutos de arrependimento no nosso coração. Que possamos confiar no Senhor, que possamos crer no seu poder, que possamos colocar o Senhor no centro da nossa vida, que possamos olhar para a eternidade com esperança, que possamos entender que o melhor ainda está por vir, que o Senhor tem preparado o melhor para nós. Em nome de Jesus é que eu oro, em nome de Jesus é que eu já te agradeço. Hoje e sempre, amém, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique agora com o Paz Kids para as nossas crianças, em nome de Jesus. Que maravilhoso estar com vocês mais uma vez, amigos. Hoje vamos ter uma história bíblica muito legal. Vamos falar de Noé e como Deus usou ele para construir uma grande arca e salvar a humanidade. Mas primeiro, vamos repetir nossa ideia principal. Repitam comigo. A obediência a Deus nos protege do mal. Mais uma vez, a obediência a Deus nos protege do mal. Que legal! Vamos aprender como é importante obedecer a Deus. Mas primeiro, vamos ter um momento maravilhoso de louvor. Vocês sabem que em Salmos 8:2 diz: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos,
firmaste o teu nome como fortaleza. Aqui diz que o nome de Deus é proteção e fortaleza quando as crianças louvam. Vamos então louvar a Deus e veremos como Deus protege e ama a gente. Fiquem de pé e louvemos a Deus. Uau! Que maravilhoso! Amo louvar a Deus e saber que Ele me ama e me protege. Também é tão legal saber que Deus valoriza quando eu louvo a Ele. Agora vamos assistir a história de Noé e ver como a obediência dele transformou o mundo. Noé era um homem que agradava muito a Deus, e Deus viu que as pessoas no mundo só pensavam em fazer coisas ruins e más. Deus disse a Noé: Noé, construa uma arca bem grande e coloque dentro dela animais, macho e fêmea, pois eu vou trazer um grande dilúvio sobre a terra para acabar com toda a maldade. E Noé então construiu a arca conforme Deus havia mandado. Depois que Noé terminou de construir a arca, Deus o chamou e disse: Noé,
Entre na arca, você e sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Então, Noé entrou na arca junto com sua família e todos os animais que Deus havia mandado. E aí começou a cair a chuva, águas que iriam cobrir toda a terra. E choveu por 40 dias e 40 noites. Depois de 150 dias, Deus lembrou de Noé. Então soprou um vento e o nível das águas começaram a baixar. Noé liberou uma pomba e quando ela voltou, trazia no seu bico um ramo de oliveira. Todos ficaram felizes, pois isso significava que já havia terra seca. E o barco encalhou num monte chamado Ararate. Assim, Noé, sua família e os bichos que estavam na arca puderam sair. Noé construiu um altar para oferecer um sacrifício a Deus. O Senhor abençoou Noé e sua família, dizendo: tenham muitos filhos, multipliquem e se espalhem por toda a terra. Deus colocou um arco-íris no céu para lembrar da aliança que ele fez com todas as criaturas da terra. Que história legal! Eu também quero que Deus me use para resgatar vidas deste mundo de pecado. Agora vamos assistir à Escola de Missões Planetária e ver o que estão fazendo o Joshua, a Cristine, a Amanda e o Abraão. Nossa, eu amo tocar violino. Acho que é o dom que Deus me deu. E por pensar que eu já quis desistir do violino. Você queria desistir do violino? Houve uma época que sim. Cara, como assim? Você toca tão bem. Toda vez que eu te ouço, eu me acalmo. Eu sinto a presença de Deus em sua vida. Nossa, obrigada. Não, pois é porque eu ensaiava e quando eu ensaiava, eu errava muitas notas. Eu errava várias vezes. Eu queria desistir muitas vezes. Mas aí eu vi Deus falando no meu coração que eu só precisava obedecer ele. E era isso que se importava, não se eu acertava ou não. Só isso. Pessoal, hoje é um dia muito importante, porque hoje a gente vai aprender melhor como usar nossas armas, ok? O inimigo, ele conhece os nossos planos, ele vai tentar destruir-nos, mas não vai acontecer, porque a gente vai usar com muita sabedoria e muita diligência, tá bom? As nossas armas. Então hoje, vamos falar a nossa ideia principal aqui, vocês repitam comigo, tá bom? A obediência a Deus. A obediência a Deus Nos protege do mal. nos protege do mal. Então eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo na Terra. Que triste. Que horror. Precisamos estar prontos. Deus confia em nós. É verdade. Temos que fazer tudo conforme a palavra de Deus para que nada dê errado. Igual Noé fez. Quando Deus deu todas aquelas instruções para ele de como construir a arca, ele fez tudo direitinho. Eu quero ser igual a Noé e obedecer a Deus em todos os detalhes. Muito legal. Você sabia que tem um versículo que fala exatamente sobre isso? É Gênesis 6:22. E a gente vai aprender juntos esse versículo. Fala assim: e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Que lindo! Vamos cantar juntos? Sim!
Já sou fã desse Noé aí. Ele é muito obediente. Sim, ele fez tudo que Deus pediu a ele sem questionar nada. Isso mesmo. Eu tô lembrando agora as vezes que meu pai pede pra eu ajudar em casa, só que geralmente eu não quero, aí eu questiono. Então, principalmente, né, ele me pede pra lavar a louça, só que tem hora que eu não quero fazer. Não, Cristina. Seu pai deve pedir pra você porque você é uma filha obediente. Ah, eu tento. Noé, né, ele foi escolhido por Deus porque ele é o cara certo, ele era o cara mais obediente da época. Ei, gente, vocês sabem me dizer quando é que vai ter o próximo treinamento? Deixa eu ver. Acho que nos próximos 44 minutos, 17 segundos e 34 centésimos. Como você sabe essa informação com tanta precisão? Não sei, acabei de inventar. Nossa, não achei a menor graça. Devia ler umas revistas de piada pra ver se melhora o seu senso de humor. Tá bom. Ô, Josh, você já aprendeu a usar a sua arma? Qual, Cortina? A minha habilidade em comer marshmallow com um raio ou meus dotes culinários de Masterchef? Nenhuma das duas, as duas são péssimas. Como assim? Você não se lembra daquela maravilhosa lasanha que eu fiz? Ah, sim, maravilhosa. Deu dor de barriga em todo mundo. Ah, eu lembro dessa tragédia. Foi horrível mesmo. Também não foi tão ruim assim, né, mano? Foi péssimo. Melhor voltamos pra aula. Pessoal, no dia de hoje não vamos fazer a nossa simulação, tá bom? Hoje vamos aprender melhor sobre as armas que temos para lutar contra o inimigo. E a primeira delas é a espada laser aqui da palavra, como vocês estão conseguindo ver. Essa arma é muito eficiente e muito instrutiva. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e poderosa. É, e corta mais que qualquer outra espada. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Isso, ela chega no mais profundo das pessoas e julga as vontades e os pensamentos do coração. Isso significa que quando lemos a Bíblia, ela mostra onde estamos errando e nos corrige. A palavra de Deus também é uma arma que podemos usar para derrotar o inimigo. Isso mesmo, Amanda. Jesus usou muito a palavra de Deus para derrotar o Satanás. Você lembra lá no deserto? Ele sempre respondia com a palavra de Deus. Que fantástico, não é mesmo? Quando a gente pode usar essa espada para vencer o inimigo, igual Jesus venceu ele no deserto, né? Ótimo isso! Então, na próxima aula, a gente vai aprender como usar essa espada. Vai ser demais, tá bom? Vamos lá para a sala de aula. Vamos lá. Viram quantas lições fantásticas aprendemos hoje? Sim, Noé é um homem muito obediente. Em tudo que ele fazia, até nas pequenas coisas. Isso mesmo. E como ele obedeceu tanto a Deus, ele agradou o coração de Deus, não é mesmo? E nós aprendemos um versículo muito, muito top, que é Gênesis 6:22. Quem lembra o que é? Eu lembro. Fala assim: Noé fez tudo conforme que Deus havia mandado. Muito bem, vamos repetir juntos então? Gênesis 6:22. Gênesis 6:22. E Noé fez tudo. E Noé fez tudo Conforme Deus havia mandado. conforme Deus havia mandado. E a gente vê que a palavra de Deus nos protege, nos instrui e nos corrige e é muito eficaz contra qualquer ataque do inimigo. A palavra de Deus é mesmo muito poderosa. E com ela estaremos sempre prontos para lutar contra o inimigo. Uau, que top! Maravilha! Então agora vamos falar a nossa frase de hoje. Vocês estão prontos? Sim! A obediência a Deus A obediência a Deus nos protege do mal. nos protege do mal. Parabéns, meus candidatos a missionários! Então, na próxima aula, a gente vai falar de outras coisas top das galáxias. Vocês estão prontos? Sim! Até a próxima!